Gente, a história que eu vou trazer agora para vocês, ela é muito triste porque resultou na morte de uma criança. Um menino de 12 anos morreu ao ser atingido por uma viga de concreto enquanto brincava com irmãos na cidade de Girau do Ponciano. Vamos entender essa história ao vivo com o repórter Ivan Lemos. Ivan, onde é que essa criança estava brincando exatamente no momento em que foi atingida? Bia, era um terreno onde a família fazia uma construção ali na cidade de Girau do Ponciano. O Moisés Pereira, de 12 anos, estava brincando com os irmãos ali enquanto a obra acontecia. E aí a família, o pessoal estava puxando ali grades de barras de concreto, né, vigas de concreto, numa espécie de corda, quando uma dessas vigas se soltou e atingiu a cabeça dessa criança. A criança chegou a ser socorrida, né, os familiares chegaram a socorrer essa criança e levar para o hospital, mas ela teve traumatismo craniano. Moisés, de 12 anos, não resistiu e morreu. Era uma obra que estava acontecendo ali no quintal da casa da família. Esse terreno pertencia à família. A mãe deu uma entrevista a um site de Arapiraca e falou sobre o sofrimento, essa fatalidade de ter perdido esse filho. Vamos ver. Eu estava lavando as louças, aí só vi a minha filha, chegou: mãe, aconteceu um acidente com Moisés. Eu saí correndo, quando cheguei lá, meu filho já estava já nos braços dos outros. Já. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Só que foi, lá estavam umas obras lá, construindo lá, aí caiu aquele negócio por cima dele. Aí não teve mais jeito. E hoje ele está na mão de Deus. Moisés era um menino amoroso, alegre, simpático, estudioso. Eu não tenho palavra para falar para o meu filho, que essa dor não vai acabar nunca. É realmente uma história muito triste, uma fatalidade que aconteceu ali nessa obra, nessa construção que pertencia à própria família. A Polícia Civil vai investigar esse caso. O que muita gente não sabe é que construções pequenas também precisam de autorização para acontecer. E aí existe uma lei federal que obriga as prefeituras a darem apoio a essas pessoas que estão fazendo construções justamente para evitar acidentes. Eu vou conversar agora com o Norlan Dovel, que é diretor do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui de Alagoas. Norlan, boa noite. Muita gente não sabe dessa lei e é uma obrigação das prefeituras oferecer esse tipo de serviço, não é isso? Boa noite a todos. Primeiramente, lamentamos o ocorrido, a perda dessa criança precocemente. O ambiente da construção civil, ele é um dos mais perigosos, né, digamos assim, no meio do mercado de trabalho, né, os que mais têm acidente de trabalho, no meio formal. E quando você expande isso para as comunidades, para essa população um pouco mais carente, né, dessas autoconstruções, isso tende a ser um risco exatamente para quem está ali trabalhando ou, de alguma forma, residindo de forma precária, né? Existe essa lei federal, que é a Lei de Assistência Técnica, de Habitação e Interesse Social, que ela impõe que o poder público ele forneça assistência gratuita de arquitetos ou engenheiros para essa população com renda de 3 salários mínimos. Então, é uma lei que ela já tem até algum tempo, desde 2008, mas que ainda no Brasil ela não tem sido de forma amplamente empregada, né? É uma lei que existe, mas é uma lei de fácil acesso para essas pessoas? Não, ainda não. Como eu disse, são poucos casos no Brasil que essa assistência tem sido feita. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ela tem, de alguma forma, tem bancado a implantação, né, e essa assistência junto à população no Brasil todo, mas isso é uma função, primariamente, do poder público no sentido da Prefeitura e Estado. A Prefeitura ali na primeira linha, né, que é quem tem e quem expede as autorizações para reformas e ampliação, né. No caso aí da família em questão, a gente precisa verificar as condições reais dessa obra, se existia alvará, se tinha ou não acompanhamento do responsável técnico. E a população, né, no caso essa família se enquadra nessa situação, ela deveria ter tido uma assistência por parte da Prefeitura com base nessa lei. Cada obra, qualquer obra, ela precisa ter um responsável técnico, mesmo que seja a construção de um quarto a mais na casa. Qual a orientação que se dá para essas pessoas?
Qualquer obra, qualquer reforma precisa ter um responsável técnico, seja ele arquiteto ou engenheiro. Existe a legislação, na verdade existe o Estatuto das Cidades, dentro do Estatuto das Cidades vem a questão dos planos diretores, depois, né, em escala, e o Código de Edificações. Então, para qualquer reforma e ampliação, precisaria ter um responsável técnico para garantir exatamente a solidez dessas construções, garantir que essas construções ela tenha saúde, né, de alguma forma, e garanta uma sobriedade, digamos assim, para a população que vai fazer o uso dela, tá? Nós vimos agora, recentemente, durante o período da pandemia, essa questão das pessoas terem que se isolar, o quanto foi difícil para essa população ali, classe D, né, DE, CDE, e ficar isolado numa casa que não tinha ventilação natural, por exemplo, não tinha um recurso. Você acaba até proliferando alguns tipos de doença quando você confina ali uma grande parcela da população nesses ambientes que não foram pensados de forma adequada. Então, a lei visa também, de alguma forma, a dar esse tipo de solução e garantir que a edificação ela seja saudável para quem vai habitar ali. Isso até durante o período de construção, né? Como o senhor disse no começo da entrevista, para evitar que algum risco aconteça para os trabalhadores ali na região. Ivan, olha, no Brasil, 85% do que hoje se constrói é fruto de autoconstrução. Então, assim, praticamente o que você vê por aí são pessoas fazendo autoconstrução, elas fazem o que dá. Né? A lei de assistência técnica vem para colocar ali o profissional dentro dessa população, dessa parcela da população que precisa ter esse tipo de assistência. Ela vai fazer, ela precisa ampliar, ela precisa reformar, todo mundo quer o conforto de casa, agora ela não sabe como. Né? Então, você que está nos assistindo, cobre aí da Prefeitura a aplicação dessa lei. O Conselho de Arquitetura tem colocado em prática isso e tem feito um trabalho junto às prefeituras para a implementação. Orlando, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Orientações importantes. Então, existe essa lei federal que obriga que as prefeituras ofereçam ali assistência a essas pessoas que precisam fazer uma reforma, mesmo que pequena, na casa. Só que essa lei, muitas vezes, não é cumprida e muita gente também não sabe. Eu volto com você, Beatriz.